falar sobre o último teorema de Fermat, ou Fermat, tanto faz, eu sei que tem os chatos da língua estrangeira que vão colocar aqui no comentário a maneira correta de falar, sempre tem essas pessoas, mas o que é esse último teorema de Fermat? Ele diz essa equação aqui, ó, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. Calma, eu vou te explicar, já vou te explicar. O que aconteceu? O Fermat, ele escreveu isso aqui na beira de um livro uma vez, lá em 1600 e alguma coisa. Ele escreveu o seguinte, ó: é impossível para um cubo ser escrito como a soma de dois cubos, ou uma quarta potência ser escrita como a soma de duas quartas potências. Ou, em geral, para qualquer número que é uma potência maior do que a segunda, ser escrito como a soma de duas potências com o mesmo expoente. Não entendi nada, né? Mas ele fez uma coisa interessante. Ele escreveu: descobriu uma demonstração maravilhosa disso, porém ela não cabe nas margens desse livro. Ou seja, o cara disse que encontrou a demonstração do teorema, só que ele falou que não tinha espaço no livro, e aí ele não fez a demonstração. E esse cara morreu. E aí todo mundo fica pensando, pô, será que o cara realmente sabia demonstrar isso aqui? Ou ele não sabia demonstrar? E ele só estava mentindo? Hoje a gente sabe, é bem provável que ele não sabia, ele só estava mentindo. Porque teria que se esperar muitos séculos ainda para a matemática se desenvolver para provar isso que ele escreveu. Na verdade, 357 anos. Ele escreveu em 1637 e a prova desse teorema do Fermat só ocorreu em 1994 por esse cara aqui chamado Andrew Wiles. Qual que é esse teorema? Vamos escrever aqui, ó. Vamos lá. Ele escreveu isso aqui: x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. Ou seja, é uma equaçãozinha, tá? O que ele está falando aqui? O que ele falou? Você vai ter que escolher um valor de n que seja maior do que 2. Então, por exemplo, escolha o n igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, tanto faz, desde que ele seja maior do que 2. Veja que o n vai em todos os lugares ali da equação. Aí o que você vai fazer? Você vai escolher um valor para x, um para y e um para z. São os valores diferentes. E aí você vai fazer a conta, fazendo os expoentes, fazendo a soma, e vai encontrar um valor do lado esquerdo da igualdade e um valor do lado direito. Uma equação tradicional iria dizer que se um lado está igual ao outro, os dois valores são iguais. O que o Fermat falou? Que se você escolher um n maior do que 2, o lado direito nunca vai ser igual ao lado esquerdo. Nunca. Não importa que número você pegue para x, y e z, se o n for maior do que 2, o lado direito da equação nunca vai ser igual ao lado esquerdo. Denis, esse é o teorema dele? Sim, é o último teorema dele, porque ele morreu depois disso. E até 94 ninguém tinha conseguido provar. Vamos lá, vamos fazer contas aqui, vamos lá. Só para lembrar que se você quiser ser o meu aluno na parte de matemática, de física, etc., acesse o meu site cursosexatas.com, o link está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, cursos mais baratos do que uma pizza, vitalícios, curso é teu para sempre. Vamos lá. Vamos escolher aqui, eu vou chutar valores, ó, de x igual a 3, y igual a 4 e z igual a 10. Denis, eu não confio em você e quero escolher outros valores. Escolha os valores que você quiser, desde que o x e o y e o z sejam diferentes, tá? E eu vou escolher o n igual a 4. Por quê? Porque o Fermat falou que o n tem que ser maior do que 2. Eu não queria escolher o 3, eu escolhi o 4, tá? Então, vamos fazer a conta aqui. Eu vou pegar o x, colocar o x no lugar do x, o y no lugar do y, o z no lugar do z e o n no lugar do n ali na equação. Vai ficar assim, ó. 3 elevado à quarta mais 4 elevado à quarta igual a 10 elevado à quarta. Como que a gente faz para verificar se o lado direito é igual ao lado esquerdo? Vamos fazer a conta de cada um dos lados. Então, do lado esquerdo, você tem 81 mais 256, que seria, né, 3 à quarta é 81, 4 à quarta é 256, e do lado direito você tem 10 à quarta, que é 10.000. Agora, somando ali, 81 mais 256, você tem 337, que não é igual a 10.000. Então, essa última linha ali está errada. 337 não é igual a 10.000, está errado, então. E é exatamente isso que o Fermat falou, né? Se você tiver o n maior do que 2, o lado direito nunca vai ser igual ao lado esquerdo. E é exatamente isso que aconteceu aqui, porque eu escolhi um n maior do que 2. O interessante é que isso aqui aparece na cultura pop muitas vezes, né? Nos Simpsons aparece nesse episódio aqui, o The Wizard of Evergreen Terrace, no episódio 2 da temporada 10, aparece esse teorema de Fermat, onde o Homer fala que conseguiu solucionar, mas não mostra a solução. Também aqui no Star Trek aparece os caras falando que eles encontraram a solução para isso, mas também não mostram a solução. Mas a solução disso aqui é muito mais profunda. Vamos pensar o seguinte: o Fermat falou que não existia solução para aquilo. Mas vamos pensar o seguinte, eu tô falando pra você que não existem unicórnios, tá? Mas como é que... Eu não tenho como provar que algo não existe. Eu não tenho como provar que unicórnios não existem. Por quê? Porque pra você provar que unicórnios não existem, você tem que vasculhar todas as florestas do planeta, cada centímetro quadrado, pra poder dizer realmente não existem unicórnios. Mas eles podem já ter existido.
né? Mas não teria como você vasculhar o planeta inteiro para dizer que eles não existem. Então, na matemática, é muito difícil você provar que alguma coisa não pode acontecer, que é justamente o último teorema de Fermat. Ele estava falando que se o n é maior que 2, não tem como o lado direito ser igual ao lado esquerdo. Mas daí você pensa, pô, mas os números são infinitos. E se, por exemplo, se o n fosse igual a, sei lá, 1326. Será que para o 1326 não daria uma solução? A gente não tem como saber. Então pode existir um unicórnio vivendo nas florestas da Albânia e você não tem como saber. Então esse foi o trabalho do Andrew Willis, mostrar que realmente para n maiores do que 2, que foi o que o Fermat falou, não existia nenhum tipo de solução. Um trabalho que levou quase 357 anos para acontecer, não por ele, obviamente, mas porque precisava que a matemática se desenvolvesse. Principalmente precisava que funções modulares fossem conhecidas e uma coisa chamada teoria de Galois também fosse conhecida. E a resolução que o Andrew Willis trouxe é uma resolução extremamente complexa que não tem como mostrar aqui porque é uma matemática muito avançada. Então o que a gente sabe é que provavelmente o Fermat não sabia essa solução, ele só estava mentindo, porque a matemática que existia naquela época não era grande o suficiente para poder chegar nessa confrontação e mostrar exatamente o que aconteceu. Então esse foi o último teorema de Fermat. Muito obrigado e tchau.